Eu quero apresentar o professor Márcio. O professor Márcio, ele é auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Ele é ex-conselheiro representante da Fazenda Nacional no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Ele é bacharel em Direito pela UFG, mestre em Direito Tributário pela Universidade de Bolonha, na Itália. Ele é doutorando em Tributação de Negócios Internacionais, né, pela Universidade de Viena, na Áustria. Professor, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua participação. Tá? Iniciando agora a nossa conversa sobre as novas perspectivas para melhorar a relação entre fisco e contribuintes, eu queria dizer primeiro que o objetivo não é apresentar soluções padronizadas ou mágicas para os problemas existentes nessa relação, mas muito mais aguçar a curiosidade de vocês e levantar questões que levem a uma reflexão sobre os problemas existentes nessa relação, que, enfim, fazem com que haja tantos litígios envolvendo a relação tributária. O ponto de partida para ou a motivação para essa palestra, foi uma conversa que eu tive recentemente com o professor Marcos Paulo, sobre uma matéria que foi publicada sobre contencioso tributário, intitulada Arbitragem Tributária pode reduzir o gargalo na justiça e melhorar o ambiente de negócios, em um veículo de grande circulação no meio jurídico. Ela fala especificamente, ou comenta, sobre 2 projetos de lei em tramitação no Senado que tratam da arbitragem tributária. O artigo inicia apontando que a execução fiscal é atualmente a principal responsável por um congestionamento na justiça brasileira. E pior ainda, de cada 100 processos de execução fiscal que tramitaram no ano de 2019, apenas 13 foram baixados, ou seja, 87% continuam nas barras dos tribunais. Assim, as execuções tributárias são quase 40% dos processos judiciais existentes no país. E a pergunta central desse debate, ou a pergunta central dessa pesquisa, que esta apresentação se propõe a debater, é se a arbitragem é realmente o melhor remédio para esse problema, ou mesmo se a arbitragem é um remédio razoável para esse problema. E razoável no sentido daquilo que é necessário, adequado e proporcional. Proporcional no sentido daquilo que as vantagens que ele produz ou pode produzir sobrepõem-se às desvantagens ou às limitações ou aos problemas que ela pode causar. Bom, para isso é necessário identificar os motivos pelos quais a questão tributária gera tantos litígios e por que esses litígios não conseguem ser resolvidos pela justiça brasileira. Então, nós vamos debater as origens da complexidade do sistema tributário, da lei tributária, e se isso seria uma exclusividade do arcabouço jurídico brasileiro ou da tributação brasileira. E mais, vamos debater também a relação entre fisco e contribuintes e outras medidas que podem e vêm sendo tomadas para melhorar essa relação, sempre buscando verificar se essas medidas são compatíveis com princípios constitucionais que orientam a tributação no Brasil. Entretanto, é possível verificar que, além dessa questão, ou dessa análise legal, chegamos a questões interessantes de psicologia, economia, história, sociologia. Então, a proposta é fazer uma análise interdisciplinar ou multidisciplinar. Não se assustem, portanto, aqueles que não têm uma formação específica em lei ou em direito, porque a nossa proposta aqui é discutir o problema numa análise, como disse, multidisciplinar. Pois bem, as questões que são, ou que eu pretendo colocar aqui para discussão, primeiro, a questão da arbitragem internacional, e por que e quando ela é necessária, e por que e quando ela é diferente da arbitragem nacional ou doméstica. Porque há casos envolvendo tributação internacional em que se evita a bitributação, a dupla tributação, e entre 2 países soberanos, quando não se consegue resolver, seria necessário uma arbitragem. Mas aqui se fala exclusivamente da relação fisco-contribuinte, observando um arcabouço doméstico ou um sistema nacional de leis. Então é preciso diferenciar isso quando se fala de arbitragem internacional e quando se fala de arbitragem doméstica. Então, a arbitragem doméstica seria reconhecer
porque a gente precisa de árbitros, a ineficiência e a incompetência do sistema tributário, e aí nós estaríamos tentando emendar uma colcha velha, uma colcha de retalhos. E mais, a arbitragem é uma solução para conflitos ou eliminação de conflitos? Porque parece que nós continuaremos gerando conflitos, e é isso que nós vamos analisar, por que eles são gerados, e aí seria melhor evitar os conflitos, ou evitar que eles surjam, ou introduzir medidas para depois solucioná-los, e eles vão continuar surgindo, e nós vamos ter uma série de processos, 40% dos processos em andamento na justiça brasileira, alguns serão resolvidos ou evitados por arbitragem, e outros vão continuar chegando aos tribunais. Por quê? Então, eu sou capaz de evitar os conflitos em matéria tributária? Quem é que pode? O legislador pode, o contribuinte pode, o problema ou a geração do problema está na administração tributária? O profissional que atua na área tributária, o contador, o advogado, o consultor, ele pode fazer alguma coisa? Né? Ele é chamado de intermediário na relação tributária entre fisco e contribuintes. Estudos da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, apontaram desde 2008 a relevância dos chamados intermediários fiscais, assim entendidas as pessoas que desenham, oferecem, comercializam e implementam planejamentos tributários com o intuito de reduzir ou diferir a obrigação tributária, quando eles são mais necessários ou menos necessários e quando a interferência desses intermediários é maior ou menor. Pois bem, a proposta da arbitragem. Lembremos que atualmente o contribuinte autuado pela Receita Federal, por exemplo, pode recorrer em 3 instâncias administrativas. Ele tem uma primeira instância administrativa nas delegacias de julgamento e aí ele vai para o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, onde existem as turmas ordinárias, e ainda pode recorrer à Câmara Superior de Recursos Fiscais. O artigo em comento, que foi publicado sobre a arbitragem, aponta que não existe no Brasil uma justiça tributária. Nós temos uma justiça trabalhista, nós temos uma justiça eleitoral, mas nós não temos uma justiça especializada em resolver as lides tributárias, apesar do grande número e grande representativo número de processos e lides tributárias que chegam à justiça. Então, do ponto de vista técnico, pelo menos, a arbitragem permitiria que julgamentos fossem feitos por especialistas na área tributária. Mas isso é mesmo necessário no judiciário? E aí o argumento é que na área tributária há uma série de questões de fato e não apenas questões de direito. Mas qual o papel do contencioso administrativo? Por que seguir a via administrativa antes de ingressar em juízo? É porque a via administrativa pode e produz julgamentos especializados em matéria tributária, e aí nós temos uma parte da lide que pode ser resolvida em julgamentos especializados, ou é simplesmente porque a lide administrativa dispensa depósitos recursais e suspende a exigibilidade do crédito, independentemente de qualquer juízo de cautela. Bom, os 2 projetos de lei que a matéria que despertou essa discussão fala, o primeiro, estão em tramitação no Senado. O mais antigo, o projeto de lei 4257 de 2019, de autoria do senador Antônio Anastasia, prevê a arbitragem depois de constituída a dívida ativa. Ela modifica, na realidade, propõe-se a modificar a lei de execuções fiscais. Após passar pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e chegar ao Judiciário. O texto estabelece que, para ter direito à arbitragem, o contribuinte precisa garantir a execução através de um depósito, e a ideia é garantir que, depois de resolvida a questão por arbitragem, o valor será levantado e o crédito tributário estaria, nesse caso, já garantido. Como as varas estão cheias, os proponentes acham que seria uma ideia bastante interessante. Já o outro projeto de lei, o 4468 de 2020, foi apresentado recentemente, agora no começo de setembro, tem um mês, e estabelece a arbitragem somente para matérias fáticas. A arbitragem seria usada, por exemplo, para resolver indefinições de classificação fiscal. Crocs, aquele tipo de calçado emborrachado, é sandália ou sapato? Barra de cereal, é achocolatado ou é alimento? H2O, aquela bebida, é água aromatizada ou é refrigerante? E nós vamos voltar várias vezes a esse ponto.
Bom, nesse caso, as análises seriam feitas com a ajuda de especialistas técnicos, como engenheiros de alimentos. E a arbitragem seria antes mesmo da lavratura do auto de infração, para evitar que essas questões fossem demandadas em juízo ou discutidas em juízo posteriormente. A arbitragem, então, deve se concentrar nessa fase prévia, fática, para que o modo de evitar grandes conflitos ou grandes litígios. Essa ideia foi defendida, por exemplo, por Heleno Torres, professor da USP, famoso tributarista. Especialistas dizem que, além das mudanças legislativas, entretanto, seria necessária uma mudança na cultura, no pensamento existente no Brasil, de que questões tributárias pressupõem um litígio e só podem ser resolvidas em lides administrativas ou judiciais. O tributário no Brasil tem uma tradição de ser resolvido em processo litigioso, seja administrativo, seja judicial. Pois bem, mas vamos analisar, como eu disse no início, as origens do problema para ver se essa solução é razoável ou não. Existe um texto bem interessante disponível na internet, publicado em 2017, que diz que tributos estúpidos não são uma novidade, e apresentam 5 exemplos históricos. A autora refere-se ao Reino Unido e começa dando 2 exemplos de tributos existentes atualmente, que, na sua opinião, seriam, entre aspas, estúpidos. Um é o imposto sobre heranças, tão discutido aqui no Brasil, e sempre se remete, deveria se introduzir o imposto sobre heranças, e o outro é um imposto chamado SDLT, que é semelhante ao nosso ITBI e grava a transmissão de bens imóveis. Tá? E ela fala especialmente em certas externalidades ou efeitos não previstos, ou side effects em inglês, que provocam, por exemplo, dizendo que a herança é um patrimônio que já foi constituído ao longo da vida e, portanto, já foi tributado pelo imposto de renda, ou que a existência desse SDLT, semelhante ao nosso ITBI, causa distorções na distribuição das habitações disponíveis, porque casais já de idosos permanecem em grandes casas, justamente que eles não precisam mais, justamente porque não querem vender a casa, passar para um apartamento menor, porque tem que pagar o imposto. O imposto é tão alto que é desproporcional. Por outro lado, jovens famílias com vários filhos deixam de passar de um apartamento pequeno para uma casa maior porque tem que pagar o imposto. São externalidades não visadas pela tributação. E o mais interessante é que ela diz o seguinte: o sistema britânico é complexo e contraintuitivo. Então, não é uma exclusividade do sistema brasileiro. E esse imposto sobre heranças lá, ela diz que é fácil de evitar, porque a legislação é cheia de buracos, incluindo uma série de isenções insensatas, justamente para evitar ou reduzir essas externalidades. Um outro exemplo, um outro texto, também publicado em 2017, que está disponível na internet, foi escrito por um norte-americano que divide seu tempo, seu trabalho e sua renda entre os Estados Unidos e a Suécia. A Suécia, como sabemos, tem uma das mais altas cargas tributárias em termos de alíquotas de imposto de renda da pessoa física do mundo. Entretanto, esse norte-americano diz que ele paga feliz, por 2 motivos. O primeiro é a questão do custo-benefício. Ele paga um alto imposto de renda, mas recebe serviços em troca de alta qualidade. O segundo é a questão da simplicidade e da transparência do sistema tributário. Ele cita, por exemplo, fazendo uma comparação entre Estados Unidos e Suécia, a declaração, o preenchimento da declaração de imposto de renda das pessoas físicas. E ele diz que, apesar dele e sua esposa serem PhDs, pessoas com alto grau de cultura e formação, ele tem dificuldade de preencher uma declaração de imposto de renda nos Estados Unidos, que em 2016 tinha mais de 30 páginas. Ou seja, a declaração de imposto de renda deles é tão complexa quanto escolher um presidente, como nós estamos vendo agora, né? Assim, a maioria dos contribuintes precisam contratar um contador ou um profissional, o que custa cerca de $500. E pensando numa totalização, o preenchimento e o cumprimento das obrigações relativas ao imposto de renda da pessoa física anual nos Estados Unidos custa aos contribuintes cerca de $32 bilhões ao ano. E, apesar disso, ainda existem incertezas se fizeram o procedimento corretamente ou não. Outra crítica que ele faz é a quantidade de deduções, ou seja, se cria uma regra geral, uma alíquota para todos, e se criam várias deduções ou várias possibilidades de reduzir aquela carga tributária.
Isso, então, gera uma regra e uma série de deduções, isenções ou exceções a essa própria regra. Mas por que, então, se criam leis tributárias que são cheias de brechas e que tornam-a complexa e cheia de oportunidades para elisão fiscal? E veja, eu não vou nem falar de evasão, que pressupõe um caráter ilícito, o dolo e a fraude. Vamos falar apenas de formas de reduzir ou diferir a obrigação tributária dentro da lei, mas justamente que existem porque a lei é complexa, extensa e cheia de falhas. O texto do Reino Unido, que eu citei, fala em 5 exemplos de tributos, entre aspas, estúpidos do passado. Mas o mais interessante que eu queria trazer aqui para vocês, para o nosso debate, é o imposto do chapéu, the hat tax. Entre outros, como o imposto da janela ou o imposto da fachada, que pagava mais imposto quem tinha uma casa com maior fachada ou menos janelas. E isso afetou grandemente a arquitetura nas cidades britânicas no final do século XVIII. Mas esse imposto do chapéu esteve em vigor no Reino Unido entre 1784 e 1811. E assim como outros impostos que foram introduzidos naquela época, visava levantar recursos para fazer face às despesas extraordinárias produzidas pelas guerras napoleônicas. O escopo pessoal eram as pessoas mais ricas, que por questões sociais usavam chapéu ou chapéus. Tanto os modistas e vendedores de chapéus, quanto aqueles que usavam, eram obrigados a adquirir do governo um selo ou uma etiqueta que representava o pagamento da taxa. Quem fosse pago usando chapéu ou vendendo chapéu sem aquela etiqueta, estava sujeito a pesadas multas e sanções. Agora a parte interessante. Isso levou a constantes litígios tributários. Por quê? Os vendedores e designers de chapéu, tentando evitar o tributo, diziam que seus produtos não eram chapéus, mas eram headgear, que pode ser traduzido como qualquer cobertura ou proteção para a cabeça, mesmo um capacete. Como resultado, o governo foi forçado a introduzir, em 1804, uma definição legal do que era um chapéu. Então, vamos estabelecer, botar na lei o que é um chapéu e o que não é um chapéu. Lembra do exemplo da barra de cereal e do Crocs? E aí a gente vai botando coisas na lei que talvez não fossem necessárias. E aí mais uma pergunta. Existem muitas lides tributárias porque não há especialistas para resolvê-los ou só se precisa de especialistas para resolver tantas lides tributárias porque a lei é estúpida ao introduzir tributos e ao escolher o tributo e a escolher o fato que será tributado, o fato econômico. Então é melhor evitar as lides quando desenhando as leis e quando escolhendo os fatos que serão tributados e as diferenças que serão consideradas antes, ou criar as lides e resolver depois, especialistas discutindo o que é ou não é um chapéu e a lei tendo que botar uma definição legal do que seja ou não um chapéu. Então, antes dessa questão do mau desenho da lei no campo doméstico, temos uma questão também no campo internacional, que é a questão da competição. A análise começa em meados dos anos de 1980, tá? Quando a competição tributária foi impulsionada por uma reforma nos Estados Unidos, no governo de Ronald Reagan, em 1986. Naquele período também se observou que as regras internacionais de compartilhamento do direito de tributar, que eram regras que foram criadas no início do século XX, 1920 e 1930, passaram a não mais cobrir as necessidades de um mundo globalizado e competitivo. O fato é que, desde que essa fase da globalização se tornou uma realidade, nós estamos vendo um crescente número, ou um crescente movimento de pessoas e capitais numa sociedade líquida, promovendo empresas transnacionais e negócios globais que, aliados a novas tecnologias e possibilidades de comunicação, fizeram aquelas regras de 100 anos atrás, ou quase 100 anos atrás, ineficazes. Tá? Traduzindo em números, no período entre 1983 e 1998, o fluxo anual de investimentos diretos internacionais cresceu cerca de 1.200%, passando de cerca de 50 bilhões anual para mais de 600 bilhões de dólares por ano. Então, vamos falar de alguns fatos históricos, como eu prometi para vocês, era uma abordagem interdisciplinar ou multidisciplinar. Vamos agora para a história.
Durante o período de 1989 a 1998, somente 3 países da Comunidade Econômica Europeia não tributavam na fonte a renda proveniente de juros para contribuintes residentes. Entretanto, essa regra não era estendida para investidores estrangeiros, na maioria deles. Por quê? Para atrair o capital internacional. Em 1989, foi introduzida pelo governo alemão uma alíquota de 10% de imposto de renda na fonte, tanto para residentes quanto para investidores externos. Mas isso causou uma longa onda de exportação de capitais, porque não se ia para um país onde se tributava a receita proveniente de juros, eu vou botar meu dinheiro onde não haja tributação. Isso forçou, então, o governo a abolir o tal imposto na fonte. Depois, a Suprema Corte alemã voltou a alíquota para os residentes sobre rendimentos de juros por razões de equidade, mas os investidores estrangeiros continuaram não pagando essa obrigação, e isso foi seguido por vários países da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que, na mesma direção, reduziram o imposto retido na fonte para zero, mesmo sob dividendos, não só juros, mas também dividendos. Aqui no Brasil, vocês já devem ter ouvido falar, discussão, vamos tributar dividendos, não vamos tributar dividendos, e a gente não tributa os dividendos na pessoa física desde 1995, justamente para atrair capital, ou manter capital. Mas nos Estados Unidos, as reformas que eu citei, provenientes do governo Ronald Reagan, em 1986, reduziram de forma significativa a carga tributária sobre indivíduos e empresas, quando ao mesmo tempo buscavam ampliar a base tributável. Isso o Donald Trump tentou reproduzir em 2017. Você amplia a base e reduz as alíquotas, diz a alíquota aqui não é mais 30, é 20, é 15, é 0. Um grande número de especialistas chamou esse processo de corrida para o fundo, ou race to the bottom, referindo-se a essa competição entre países na tentativa de atrair o capital externo, e alíquotas foram reduzidas e benefícios oferecidos. Essa competição causa efeitos danosos que se refletem na complexidade do sistema tributário e abre uma série de brechas para a elisão fiscal. O dano nas leis tributárias é desastroso, porque durante essa competição, leis particulares são editadas focando em grupos ou setores especiais. No campo tributário, o fenômeno é verificado com um crescente número de benefícios fiscais e isenções concedidas, a fim de ajustar supostas diferenças regionais ou distorções econômicas, mas que, na realidade, enfim, são usadas para atrair investimentos de capitais ou mantê-los. Então, essa reforma de 1986 nos Estados Unidos acabou criando 17 diferentes categorias de juros. Juros provenientes disso, juros provenientes daquilo, e aí alíquotas diferentes para cada uma dessas categorias. Além disso, o Congresso americano precisou emendar o Código Tributário anualmente, introduzindo milhares de páginas de nova legislação para definir cada uma dessas categorias e cada um dos efeitos tributários de se obter renda de 17 diferentes categorias de juros. E muito tempo depois, a tributação da renda lá continua a ser uma fonte de disputas de grupos e diferentes interesses do privilégio de pagar o mínimo possível de tributos. Por isso que a declaração de renda, conforme registrou aquele senhor do artigo que eu mencionei para vocês, é tão complexa e a declaração tem mais de 30 páginas, porque tem muitos tratamentos especiais, tem muitas alíquotas diferentes, tem muitas isenções. A complexidade dos sistemas tributários é normalmente associada, então, ao número de alíquotas de bases tributáveis e de regras especiais. Desconsiderando outros fatores, é possível analisar a complexidade pelo número de distinções feitas entre os contribuintes. Entretanto, uma alíquota única ou a ausência de benefícios é incompatível com uma competição política e econômica vigorosa. Se nós vivemos num ambiente de grande competição, é preciso que, para fomentar essa competição, haja a possibilidade de se oferecer benefícios fiscais e de se criar situações, ou de se contemplar situações particulares. Entretanto, isso gera instabilidade. E 2 pontos contribuem para a elisão e a erosão da base tributária. Uma grande quantidade de tributos, alíquotas e tratamentos diferenciados, como vocês podem ver aí na tela, que, enfim, geram os buracos e desencontros
na legislação e permitem o desenvolvimento de planejamentos tributários que muitas vezes forçam, apesar de estarem dentro dos limites da lei, forçam ou abusam desses limites e uma grande instabilidade no sistema, já que são produzidas leis circunstanciais que precisam ser constantemente, por serem circunstanciais, atualizadas. Quanto mais essas leis são influenciadas por esses fatores, mais elas precisam ser constantemente atualizadas e, consequentemente, essa instabilidade reduz o compliance, assim entendida a conformidade, a aderência, a observância das leis tributárias. Isso gera pontos fracos nessas mesmas leis, levando a indesejáveis e desproporcionais resultados. Bom, outros problemas intrínsecos aos sistemas tributários. A teoria da igualdade, agora vamos falar das teorias legais, né? A teoria, vamos falar um pouquinho de direito também. A teoria da igualdade demonstra que os essencialmente diferentes devem ser tratados de maneira diferente. Além disso, o Estado social defende, ele intervém na economia, que ele é o garantidor da ordem social. Essas teorias, entretanto, provocam duas consequências. Uma, um crescente número de regras, normas e uma crescente complexidade dessas próprias regras. Segundo, o sistema de leis fica mais difícil de compreender. Isso porque quanto mais regras detalhadas de lei e tratamentos particulares existem, mais difícil de compreender é o sistema. Assim, regras tributárias surgem em um sistema globalizado, ou que surgiram em um sistema globalizado e competitivo, são complexas e instáveis. E a questão é se as leis tributárias, que são constantemente modificadas para atender a necessidades, como expliquei, circunstanciais e específicas, podem ser consideradas seguras, no sentido de segurança jurídica, previsibilidade do tratamento, previsibilidade quando você faz uma determinada transação ou um negócio jurídico, quando você instala ou pratica um determinado ato econômico, qual é o grau de previsibilidade de como aquilo, das consequências tributárias que aquilo terá. E aí é o problema da instituição da arbitragem, porque nesse sistema inseguro, introduzir a arbitragem traria maior ou menor segurança jurídica para ambos os lados, fisco e contribuintes. E eu deixo essa pergunta aí para a gente debater no final. Porque não se parte de uma interpretação legal, mas sim de uma arbitragem técnica, prática, que pode, por isso, variar caso a caso, ela será casuística. E aí pode parecer um conflito entre o que é justiça fiscal e igualdade, que se refere a uma dúvida entre individualização e padronização. Se, por um lado, justo para aplicar a lei tributária seria fazer normas que previssem cada situação particular, a igualdade demanda uma aplicação padronizada da lei. Todos são iguais perante a lei. Se justo requer a aplicação padronizada a fim de reduzir privilégios, igualdade indica que os diferentes devam ser tratados de forma diferente. Aí o problema vem com o contribuinte, que ao analisar uma regra geral de lei, pratica ou pretende praticar uma operação, ou uma transação, ou um negócio diferente, de forma a não ser alcançado por aquela lei que foi desenhada para ser padrão. Ou que, se for alcançado, seja da forma mais suave possível. Então, esse contribuinte objetiva bloquear a performance individual da administração tributária, reclamando que a regra geral não se aplica ao seu caso particular. Por outro lado, a administração tributária pode mudar essa regra de forma a aplicá-la para aquele caso ou entender que a regra, por ser geral, somente precisa de uma análise particular do caso. E aí, por isso que surgem tantos litígios, né? O que acontece é que, a fim de reagir a explorações individuais de regras que deveriam ser gerais, e que são gerais, a lei é geral, o legislador e a administração tributária tentam criar leis, normas e regulamentos específicos e tão detalhados quanto possível, na tentativa de fazer a tributação mais justa, olhando para cada caso individualmente. E aí é que eu digo que a arbitragem potencializaria, por esse viés, esse problema. O efeito indesejável, entretanto, é tornar a legislação extensa e complexa. A regra, então, começa a ficar injusta porque ela leva em conta situações particulares de cada contribuinte,
com a intenção de tratar cada um diferentemente, o que, ao mesmo tempo, cria uma enorme dificuldade de se aplicar a lei para todos. Enfim, o contribuinte que reclamou da legitimidade de sua transação, lá atrás, no sentido de não ser alcançada por aquela regra em especial, porque ele não deveria se sujeitar a uma norma geral ou padronizada, já que ele é diferente, requer uma legislação que seja acima dessas particularidades. E aí nós ouvimos os contribuintes dizendo: eu queria um sistema tributário mais simples e, consequentemente, baseado numa justiça geral. Mas ele mesmo demandou o tratamento particular. Uma outra questão é se a lei tributária deveria ser neutra. Neutra no sentido de que a lei não interfere nas suas escolhas. Eu não vou deixar de trabalhar, porque se eu trabalhar, eu tenho renda. E a minha renda é tributada em 90%. Então é melhor eu não trabalhar. E aí eu deixo de trabalhar. Então, eu não vou deixar de vender o meu imóvel, apesar de não ser útil mais para mim, porque o tributo é muito alto. Então, eu continuo num imóvel que não me serve, porque se eu vender, eu vou ter que pagar uma alíquota desproporcional. Então, a lei tributária deveria ser neutra, no sentido de não interferir nas minhas escolhas. Mas se a lei for absolutamente neutra, como fica a questão da igualdade, se a verdadeira igualdade somente seria atingida por regras não neutras, que, enfim, teriam um efeito de tratar diferentemente os desiguais. A questão, então, é que se os tributos deveriam ser isonômicos e desviar da neutralidade apenas quando houvesse não um interesse particular, mas um adequado propósito público. Mas aí é necessário, então, determinar que propósito é esse e qual seria a sua medida. Enfim, esses são os problemas que levam, na minha visão, e que nesse tempo aqui que a gente tem para discutir, a complexidade, dificuldade de entendimento e aplicação da lei tributária e, consequentemente, inúmeras disputas e lides administrativas ou judiciais. Mas como é que a gente poderia, o que a gente poderia fazer para reduzir ou diminuir isso? Existem estudos na área tributária que integram psicologia econômica, vamos para outra disciplina, em pesquisas sobre compliance tributário. As ideias são apresentadas, eu vou mostrar a seguir para vocês, em um modelo gráfico de 2 dimensões. As dimensões são interdependentes e definidas pela confiança dos cidadãos nas autoridades, que representa o compliance voluntário, e pelo poder das autoridades em controlar de forma efetiva os contribuintes, que seria o compliance forçado. Assim, dependendo do uso da força ou da confiança, tanto o compliance voluntário quanto o compliance forçado ou não compliance podem resultar. Tá? Esse é o modelo. E vejam que, se a gente vai abusar da confiança nas autoridades, o poder das autoridades diminui. Se a gente vai só usar do poder para compelir os contribuintes a cumprirem as regras tributárias, a confiança deles nas autoridades diminui. O importante é, nesse gráfico, você achar um balanço entre confiança e poder, ou autoridade, mediando o compliance forçado com o compliance voluntário, para se chegar aí numa solução ótima. Na ideia de motivação, como se poderia motivar o compliance, isso depende de construções subjetivas do fenômeno fiscal e um senso coletivo sobre conhecimento fiscal, envolvendo, inclusive, derrubar mitos e lendas sobre tributação e comportamento fiscais. O fiscal é meu inimigo, o contribuinte quer não pagar tributo. A gente precisaria melhorar a relação nesse sentido. Então, o modelo sublinha que as leis tributárias são difíceis de entender, como eu já tenho explicado até aqui agora, e isso, por isso, despertam pouco interesse do contribuinte e fomentam a criação de mitos, lendas e fomentam as lides. A questão, então, é por que não basta ser obrigatório aos tributos? Eu introduzo um tributo mediante lei, aquilo é obrigatório de cumprir, introduzo uma sanção e pronto. Todo mundo vai cumprir, certo? Se não cumprir, a sanção será aplicada. A verdade é que o contribuinte toma a decisão de cumprir ou não cumprir com a obrigação tributária num ambiente de incerteza, porque nem todos são pegos pelo fisco. E quando são pegos, ele tem um longo caminho, tanto administrativo quanto judicial, para discutir aquela autuação.
Então, se for feita uma análise matemática, estatística, pensando em termos econômicos, a decisão racional é não pagar o tributo, não cumprir a obrigação. Então, é necessário forçar essa cooperação por meio de mecanismos de controle, punições altas no caso de ser pego. A probabilidade de ser fiscalizado e o tamanho das multas tem, de fato, um papel significante no compliance. A questão é que o sistema tributário representa, ou deveria representar, ou deve ser visto como um dilema social, com interesses individuais em conflito com o interesse coletivo ou social. Duas ou mais pessoas são interdependentes, obtendo vantagens tributárias. Se umas poucas minimizam sua carga tributária ou maximizam sua economia fiscal, a continuidade é uma escolha racional. Mas se um grande número de pessoas faz a mesma coisa, os efeitos aqui, mais cedo ou mais tarde, todos terão menos do que se tivessem observado suas obrigações corretamente. Bom, para finalizar aqui os últimos 5 minutos, a proposta é uma nova relação entre fisco e contribuintes, especialmente no que diz respeito à transparência e confiança. E essa relação vem sendo desenvolvida há anos em vários países que decidiram migrar de um modelo baseado em auditorias e aplicação de punições para um modelo fundado na autorregularização, muitas vezes com supervisão, acompanhamento e ajuda do fisco. O fisco atua, então, como? Se você quer pagar, eu vou te ajudar. Ele atua do lado do contribuinte. E as tendências mundiais revelam, dessa feita, que o modelo de administração tributária baseado em auditorias e aplicações de sanção tem sido substituídas por esse modelo de cooperação com base na autorregularização. E verifica-se que quando as atitudes fiscais são favoráveis, o cumprimento voluntário das obrigações será relativamente alto. Por fim, muitas autoridades começam a estudar o comportamento dos contribuintes, análise comportamental, efeitos, análises psicológicas, análises sociológicas. Por isso, eles registram regularmente esse tipo de comportamento, de atitude do contribuinte, tanto no que diz respeito a questões individuais, quanto a atitudes gerais do dilema que eu acabei, porque para trabalhar em cima do dilema que eu acabei de explicar, tocantes à honestidade e legitimidade para com as instituições estatais. Bom, recentemente, eu digo, isso foi em 2018, apenas um exemplo. Há outros exemplos, inclusive estudos no âmbito federal. Mas eu vou usar um exemplo do governo do estado de São Paulo, que publicou uma lei baseada no estímulo ao compliance, a Lei Complementar do Estado de São Paulo, 1320 de 2018, que foi promulgada pelo governo e traz em seu artigo 1º a linha mestra para a construção contínua e crescente de um ambiente de confiança recíproca entre contribuintes e a administração tributária. E aí ela diz que isso dar-se-ia mediante a implementação de medidas concretas inspiradas nos princípios da simplicidade, boa-fé, previsibilidade de condutas, ou seja, é necessário uma segurança jurídica, como falei para vocês, no sentido da previsibilidade do resultado ao adotar determinado comportamento, segurança jurídica, coerência, publicidade e transparência, o que é dois fatores básicos que eu gostaria de passar para vocês para fomentar a relação fisco-contribuinte, é a confiança nas autoridades fiscais e nos contribuintes, vice-versa, e a transparência na divulgação de dados e promovendo, assim, uma concorrência leal entre os agentes econômicos. Foi promovido um debate em decorrência dessa lei no Estado de São Paulo, no Núcleo de Estudos Fiscais da Fundação Getúlio Vargas, Direito de São Paulo, com o fito de promover reflexões acerca dessa relação fisco-contribuinte e desse novo marco no compliance tributário paulista. E houve muitas manifestações positivas que destacaram o enorme entusiasmo ao redor dos impactos dessa nova lei, aguardando sua regulamentação, que a regulamentação promovida pelo fisco acompanhasse de fato as suas diretrizes. Bom, considerando a minha limitação de tempo, eu teria ainda mais uns
5 minutinhos aí para falar de outras coisas com vocês, mas vamos já nos dirigir para a conclusão. Desculpe. Toda essa matéria nos leva a questões como metodologia de análise de risco, tanto por parte do contribuinte quanto por parte da administração, para focar naquilo que realmente promove risco. Mas, para isso, é necessário criar um ranking de contribuintes, daqueles que oferecem mais risco e daqueles que oferecem menos risco, baseado no tipo de transação que promovem no setor econômico que trabalham e na sua relevância. Considerar os custos administrativos de conformidade de se realizar uma auditoria ou o custo administrativo de se dar suporte ao contribuinte. E, pelo lado dos contribuintes, o custo de conformidade, o que te custa mais? Manter um gigante setor de planejamento tributário na sua empresa ou pagar o tributo? Porque o custo de evitar, existe um custo alto para evitar a tributação ou para criar planejamentos para diferir o tributo. Então, esses programas de conformidade cooperativa, que têm se calcado no desenvolvimento da confiança, são fundamentais. Um bom exemplo do que eu estou tratando aqui são as práticas adotadas pela administração tributária da Austrália, que desde 2002, né, isso foi registrado cientificamente, mas que há quase 30 anos passou a estudar o comportamento dos contribuintes e reconheceu que a força da lei é necessária. E mesmo sendo uma base sólida para a exigência tributária, ela não é o bastante. Ou seja, a força da lei ou a imposição de penalidade não é o bastante para fomentar o compliance fiscal. Como foi destacado no relatório do NEF, né, em análise, se a administração tributária não se preocupar com os efeitos tributários na livre concorrência, outros órgãos públicos e o setor privado vai acabar ocupando esse espaço. E nós continuaremos tendo uma cultura tributária baseada nos litígios e nós continuaremos, tem arbitragem, não tem arbitragem, com um grande número de processos e discussões judiciais nos nossos tribunais. Muito obrigado e vamos passar agora aí a palavra ao professor, colega, estimado Marcos Paulo. Muito obrigada, professor Márcio, pela exposição. E eu quero convidar agora o professor Marcos Paulo Gonçalves da Silveira, o nosso querido, né, professor aqui, coordenador do nosso curso de Ciências Contábeis, para mediar essa conversa, né, para fazer alguns questionamentos, trazer algumas perguntas para o professor Márcio, né, o professor Marcos Paulo. Ele é nosso egresso, ele fez a sua graduação aqui na UniGoiás, ele tem especialização em contabilidade, com ênfase em auditoria e análise de balanço, ele é graduando em Direito, atualmente é nosso professor aqui na graduação, na nossa pós-graduação e coordenador do curso de Ciências Contábeis, tá? E ele é também empresário contábil. Professor Marcos, seja muito bem-vindo aí. Muito obrigado, viu? Eu fico muito satisfeito e alegre de estar participando aqui hoje com o Márcio e com você. Você sempre assim muito competente, sempre muito presente também. Eu te agradeço bastante, com muita alegria mesmo. Márcio, que prazer estar aqui com você falando sobre esses assuntos bem pontuais, bem próximos da gente. Porque no nosso dia a dia, Márcio, como contador, é o que me preocupa um pouco. Você colocou de uma forma tão bem explicada, tão bem estruturada, e muito da nossa realidade, você tocou nesses assuntos, né? Psicologia, a socialização das normas, a socialização dos efeitos dessas regras dentro da gente. A gente sabe muito bem que o contexto nosso país como está hoje, e esse país nosso tem deficiências em todos os campos, né? Desde a formação das pessoas, isso eu falo, não estou falando a nível superior só, eu estou falando a nível básico, né, de educação e tudo mais. Por que eu te toco nesse assunto? Porque muitas vezes a relação do contador com o empresário,
O empresário, às vezes, ele não tem um estudo muito elevado. Ele não tem, ele soube ganhar dinheiro, e ele começa, então, a inovar no seu dia a dia. E você começa, então, a perceber, igual você mesmo colocou, a Crocs é sandália ou sapato? E as barrinhas de cereais? Chocolatado ou alimento? Então, você colocou de uma maneira tão técnica aquilo que a gente costuma viver no nosso dia a dia. Né? É sabido por todos que eu trabalho com concessionária há muitos anos. Né? E a relação das concessões dessas montadoras, nessa relação montadora e concessionário, vamos dizer assim, tantas criatividades são surgidas, tantas formas de lidar com a rede são introduzidas. E essa relação para fomentar o comércio, onde entra a tributação, onde não entra, então começa-se todo um estudo disso. E o contador está, vamos dizer assim, vou falar do meu dia a dia, o contador está no meio disso, né? Entre intermediar aquilo que a administração tributária espera e aquilo que o contribuinte ou o empresário está esperando, né? Então, muito disso. Costumo muito dizer para os meus alunos, os quais eu agradeço demais a participação deles, estou muito feliz aqui pela participação de todos eles, todos os amigos, todos os parentes que também estão participando. Muito obrigado a todos. Mas isso tudo incomoda, Márcio. Isso incomoda porque, igual você falou, existe uma regra, será que a gente pode caminhar nessa regra geral? Nós temos que... o negócio tem que fluir num país tão difícil, né? Hoje nós estamos vendo aí o modismo é exportar tudo que nós temos e o mercado interno ficar desabastecido com um preço muito elevado. Está vendo toda essa relação desigual? A arbitragem ela vem exatamente nesse ponto para tentar nos colocar de uma forma definitiva, não punitiva, porque muitas vezes falta o conhecimento. Muitas vezes falta o conhecimento. Ninguém pode se declarar ignorante perante a lei. Ok, mas muitas vezes isso acontece nesse contexto todo que nós estamos falando. Essa arbitragem, ela traz algo, pelo tudo que eu já estudei, pelo tudo que eu vi aqui, que nós falamos, e tudo aquilo que você trouxe, ela vai trazer algo, assim, educativo também, porque a proposta é ser antes de uma autuação. Como é que você enxerga isso? Você falou no finalzinho aí, muita coisa você já colocou nisso, mas essa é a nossa realidade. Pelas considerações, pelas questões, existem em andamento 2 projetos de lei no Senado, né? Ele foca na questão prática, né, da definição de classificação fiscal ou em outras definições fáticas, e aí a arbitragem entraria antes mesmo da lavratura do auto de infração. Então, antes de lavrar o auto de infração, o fiscal já sentaria com o contribuinte na presença de um árbitro, e já se definiriam ali as questões fáticas da autuação, para evitar que elas fossem discutidas posteriormente, depois da lavratura, né? A outra proposta, ela já ocorre depois, já na fase da execução fiscal. A proposta está emendando a lei de execuções fiscais. E aí, a questão essa execução fiscal vai demorar indefinidamente. Nós não sabemos quanto tempo vai passar, e como eu falei no início, né, ano passado só 13% das execuções fiscais conseguiram ser encerradas. As outras ficaram lá, causando congestionamento dos processos na justiça. Então, na fase já da execução fiscal, você faz um depósito, deposita a importância, e a gente aceita, tanto o fisco quanto o contribuinte, a presença de um árbitro para resolver a questão. Arbitrada a questão, que já está garantida por um depósito, o depósito é levantado pela parte que couber, né, para cada um, e aí, se
finaliza, ou se dá baixa naquela execução fiscal. Então, as duas propostas são diferentes. Na maior parte da minha explanação aqui, eu foquei na proposta das relações fáticas, né? Porque essa segunda proposta da execução fiscal, ela está, a meu ver, mais próximo da transação, que inclusive foi regulamentada por lei esse ano agora de 2020. E aí se vai transacionar. É muito mais uma questão de direito e de se ver se o Estado está disposto a abrir mão de parte do crédito que lhe cabe por lei, né? Porque na transação eu cedo um pouquinho, você cede um pouquinho. Nas relações privadas, ok, se você vai transacionar com a companhia telefônica, se você vai transacionar com o seu banco, você é um ente privado e o banco ou a companhia telefônica são outros. Mas quando você vai transacionar com o Estado e a coletividade, porque o dinheiro do Estado, e aí que eu joguei a pressão na questão coletiva, o dinheiro do Estado é de todos. E você está transacionando com um dinheiro coletivo, que não é seu, não é do banco, não é da companhia telefônica, nem é seu. E aí eu foquei mais na questão da primeira proposta, que fala em situações fáticas, porque eu acho que a solução não está ou a melhor solução, ela é uma solução, mas ela não é a melhor solução, porque ela não elimina que os tributos, que as lides, continuem surgindo. Ela só resolve lides. O melhor é não criar leis, entre aspas, como no texto, estúpidas, ou leis ocasionais, que criem benefícios, porque naquele ano tinha uma guerra, no outro ano tinha uma situação econômica, e aí você cria lei e você tem que botar uma série de exceções, porque a lei é direcionada, ela é circunstancial. Então, vamos criar o imposto do chapéu, porque só rico usa chapéu. Se no ano que vem a moda mudar, aí eu já tenho que criar alguma exceção, porque os ricos deixaram de usar chapéu. E é um comportamento social que não tem nada a ver com tributação. Então, barrinha de cereal, e aí eu vou radicalizar aquilo, é de comer ou de passar no cabelo, né? Não foi esse o fato, mas Crocs, porque em determinado, eu só chego a esses problemas porque do Crocs, por exemplo, porque em determinado momento eu quis dar um benefício fiscal ou uma alíquota menor para quem produz calçados de plástico e não quis dar o mesmo benefício para quem produz calçados de couro. Como o Crocs é produzido de plástico, aí eu crio uma alíquota diferente. Aí o sujeito faz um chinelo e diz assim, meu chinelo é de couro, mas a sola é de plástico. Então ele seria enquadrado naquele seu benefício dos calçados que usam plástico. E aí ele criou um terceiro tipo de calçado, meio couro, meio plástico, só para se enquadrar, não tem finalidade econômica, só para se enquadrar no benefício tributário. E aí a gente acaba, como no exemplo que eu dei, criando 17 diferentes categorias de juros, ou 17 diferentes categorias de sapato que precisam ser definidas legalmente, o que é uma estupidez, porque se deveria definir que sapato paga, calçado paga a alíquota tal. Então, a solução não está em definir o que é chapéu ou em definir o que é calçado, mas sim em não criar tratamentos circunstanciais ou privilegiados, quando você desenha a lei. Okay? Perfeito. Eu acho que é um bom caminho esse que você está colocando e acredito que seria uma parte da solução daquilo que a gente está vivendo, porque aí nós teríamos naturezas, nós teríamos formas de características para definir aquilo que às vezes entra na particularidade de muitos, né? Isso é fato. E eu acho que o caminho seria esse, né? Para a gente caminhar e se desenvolver. Márcio, o assunto é muito bacana, empolgante, viu? Sinceridade, eu fico muito feliz mesmo de perceber toda essa grandiosidade. Às vezes a gente chega dentro de sala de aula e coloca um assunto tão grandioso como esse ou outros grandes, né, do tipo do que vem a ser a cisão, fusão e outros assuntos assim de uma dimensão tão grande que às vezes a gente não consegue expressar em palavras para o aluno perceber o quanto isso é rico e o quanto isso
tem de uma estrutura bacana. Eu gostaria de encerrar aqui a minha fala dizendo o seguinte: olha o tanto que vale a pena nós investirmos no estudo. Olha o tanto que vale a pena nós continuarmos a estudar, fazer a graduação, ir para a pós-graduação e investir nesse estudo. Porque a gente só consegue perceber essas estruturas com quais você está colocando, e a gente consegue perceber também a realidade com que a gente vive no nosso dia a dia, conseguindo aliar aquilo que é teoria com aquilo que a gente consegue viver no nosso dia a dia. Porque o nosso dia a dia ele é carregado de teorias. Nós que somos, às vezes, anestesiados, que não conseguimos perceber essas teorias no nosso dia a dia. Mas é muito, muito presente tudo isso, tá? Então, eu só tenho a agradecer. Você realmente veio com uma provocação muito bacana, nos provoca realmente a investir no estudo, a investir na nossa formação, entender essa estrutura, porque isso tudo está baseado em está com tantas formas básicas, ou melhor, construções básicas, que a gente só consegue vendo a partir do momento de estudar, pôr em teste, estudar e pôr em teste. Muita gente coloca só estudar e falar, eu vou ter que trabalhar. Não, a gente tem que viver isso também, né? Fazer e buscar as outras coisas que a gente tem que fazer com que a gente perceba essa teoria. Muito obrigado, Márcio. Muito obrigado. A palavra para o professor Márcio, para ele fazer as suas considerações finais, e em seguida o professor Marcos Paulo também para fazer as suas considerações finais, tá bom? Professora Michele, em nome da UniGoiás, né, representando a UniGoiás, obrigado pela organização, tudo tranquilo, tudo funcionando perfeitamente, parabéns. Obrigado, Marcos Paulo, pelo convite, né? Eu sou auditor fiscal, como se disse, trabalho na Receita Federal e já conheço o Marcos Paulo tanto do convívio acadêmico quanto do convívio profissional, né? Ele como contador, eu como auditor fiscal, a gente tem longos assuntos aí a debater, tá? Estou à disposição para um próximo debate, a gente pode propor outros temas aí, e eu estou sempre aberto, ratifico tudo que você disse em relação ao estudo. É muito interessante você estudar, aí você vai para a área profissional, você trabalha, você vai para o mundo real, e aí você volta para estudar, e aí você vai para estudar de novo, e você volta para a atividade profissional. Isso traz essa conjugação de experiência profissional e vivência profissional com a vivência acadêmica e com o estudo, é muito enriquecedora. E que, na minha experiência, pela minha experiência, eu digo que você não consegue segregar isso. Dizer assim, eu vou estudar até esgotar o assunto, depois eu vou trabalhar. Você não será tão bom e não vai colher tantos frutos quanto que estuda um pouquinho, se forma, trabalha um pouquinho, estuda um pouquinho, trabalha um pouquinho, e assim você vai crescer como pessoa, profissionalmente, e vai entender melhor o mundo em que a gente vive. Obrigado. Obrigado, Márcio. Eu sou um grande admirador seu, e você sabe disso. A empatia que você traz, a simplicidade, você nos deixa chegar ao seu conhecimento, a compartilhar, o compartilhamento daquilo que você sabe e nos deixa comungar disso, é muito bacana. Eu, sinceridade, com muita alegria, te falo que sou muito grato pela sua participação, para a sua acolhida, da sua parceria junto comigo aqui nesse evento. Professora Michele, sem comentários, né? Como bacana você atuou, como bacana você administra tudo isso. Parabéns, muito bom mesmo. Um abraço a todos. Os nossos participantes, tá? Estamos chegando ao final. Gostaria de reafirmar com vocês que nós teremos outros webinars nas próximas semanas, então acompanhe aí nas nossas redes sociais, no nosso site, muita informação, muito conteúdo atualizado para vocês, tá? E é sempre muito bom recebê-los aqui. Obrigada mesmo, de coração, pela sua participação. Foi muito bom tê-los.